Graça e paz, queridos. Deus abençoe a sua vida. Seja muito bem-vindo a esse módulo que estudaremos Geografia Bíblica. É impressionante quando a gente pega este livro, as Sagradas Escrituras, e nós vamos mergulhar um pouco sobre o que há de geografia nesse livro, a gente fica surpreso. Mas é imensamente importante que a gente entenda o papel do estudo desse conteúdo para uma melhor compreensão do texto sagrado. Estudar teologia sistemática é maravilhoso, é importante, é necessário, mas o nosso conhecimento de das escrituras sagradas, ele perpassa por pelo menos dois pilares que eu considero muito importantes: geografia e história. Esse livro está cheio de boas notícias. Aqui nós encontramos informações maravilhosas sobre o perdão dos nossos pecados. Nós encontramos informação sobre a nossa redenção, sobre o futuro da humanidade, a eternidade, e a gente encontra geografia. A forma que Deus escolheu comunicar o seu plano de salvação, se revelar à humanidade, parte de um lugar específico, de um lugar geográfico. Então é muito importante que a gente entenda, que a gente conheça um pouco sobre o que é a geografia dos lugares sagrados, de onde as coisas aconteceram, qual é a relação de tudo isso com o que Deus diz em sua palavra. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco ao longo dessas aulas que a gente tem pela frente. Nosso estudo, ele está baseado basicamente como fonte de pesquisa no estudo do pesquisador, historiador e professor de geografia bíblica na Universidade de Jerusalém, John Beck. Ele é um formador de opinião, um homem extremamente profundo, morou em Israel muitos anos, é professor da Universidade de Jerusalém. E assim, é de uma riqueza muito grande o conteúdo dele. Nós vamos usar com base principalmente esse material, mas também nós estamos usando esse livro do nosso querido e saudoso pastor Enéas Tonini, que fala sobre a geografia da Terra Santa e das terras bíblicas. Só uma informação sobre esse título: Geografia das Terras Bíblicas. Geografia da Terra Santa e das terras bíblicas. Há uma diferença. Quando fala das terras bíblicas, a gente está falando aí de todos os acontecimentos envolvendo os eventos que aconteceram em outros lugares, como por exemplo no Egito, na Assíria, enfim, todos os demais lugares. E quando se fala de Terra Santa, é uma referência exclusiva a Israel. Então vamos lá, vamos começar. Primeiro vamos começar do começo, vamos começar falando do conceito, geografia. Geografia é a ciência de que trata a descrição da Terra, dos estudo dos fenômenos físicos, biológico e humano que ocorrem nela, suas causas e relações. A etimologia dessa palavra ela é derivada de uma palavra grega, dois radicais, geo, que significa terra, e graphein, que significa descrever ou descrição. Então, geografia é uma descrição daquilo que está na superfície da Terra. E nós vamos entender isso um pouco melhor. Nesse formato e nessa proposta do professor John Beck, ele aborda a geografia sobre esses três prismas, né? Geografia física, geografia humana e história natural. São os três olhares para a geografia. A geografia física é o estudo das características naturais existentes na superfície terrestre, ou seja, o estudo das condições da natureza observadas na paisagem natural. Isso é geografia física, é tudo que a gente consegue ver, aquilo que a gente consegue visualizar. Tudo que você consegue visualizar no planeta, estamos diante do que é geografia física. É isso que esse conceito está nos dizendo.
Essa imagem você pode observar muito da geografia física. Aqui nós vemos, deixa eu tentar mostrar aqui. Então aqui nós temos, por exemplo, montanhas desse lado, nós temos o mar aqui, rochas, nós temos planície desse lado. Então tudo isso está relacionado à geografia. Isso é geografia. A propósito, essa é uma foto no Mar Morto. E a gente pode, a partir daqui, já observar muito o que tem sobre geografia física. Mas a geografia física estuda, além dessas questões da superfície, do que acontece na superfície, também trata das questões dos fenômenos naturais, daquilo que acontece na natureza. As tempestades, relâmpagos, ventos, tudo isso é uma relação com a geografia. Aqui é uma demonstração da fúria do mar, uma tempestade no mar. Isso também é geografia. E tudo isso está relacionado com muitos eventos nas Escrituras Sagradas. Importante a gente conhecer eles e, na medida que a gente lê com esse entendimento por trás dessas informações, isso vai enriquecendo a nossa leitura das Escrituras Sagradas. A geografia, partindo da geografia física, nós temos então geografia humana. A geografia humana é a ciência que se consagra ao estudo e à descrição da interação entre a sociedade e o espaço. Em outras palavras, a geografia humana é a relação que o homem tem com a geografia física. Como o homem se relaciona. Dependendo da situação, a minha relação com a geografia física, ela muda por completo, de um lugar para o outro. A depender de onde eu estou, a minha relação humana com a física, há uma mudança por completo. Então a geografia humana basicamente é isso, é uma relação, é como nós nos relacionamos com a geografia física. Então, por exemplo, a geografia humana, dependendo de onde você se encontra, a forma que você mora, a forma que você constrói as suas casas, diferencia de um lugar para o outro. Aqui nós temos, por exemplo, as construções de palafita. Dependendo do lugar que você reside, a construção da sua casa provavelmente não é essa e muito difícil alguém que está nos assistindo conheça uma cidade edificada dessa forma. Mas, pasmem, acreditem, existem muitos lugares, bairros, cidades que são formadas assim. E aqui no Brasil a gente tem a região do Amazonas, Pantanal, por exemplo, do Mato Grosso, onde existem lugares que as pessoas moram exclusivamente dessa forma. Muito diferente de como alguém que mora numa região desértica se relaciona com a geografia. Então veja, quem está em lugares onde há uma necessidade de construção de casas em formato de palafita, ele tem que se relacionar ali onde ele está. A geografia obriga que ele tenha uma dinâmica na forma de construir a sua habitação. Quem mora no deserto também é obrigado a se ajustar à geografia. Então a geografia ela acaba norteando, ela acaba direcionando a forma com que nós nos relacionamos. Essa é a geografia humana, que obriga a gente a se amoldar aquilo que a geografia física impôs, aquilo que Deus criou, da forma que Deus criou, o jeito que Deus criou. A geografia física nos obriga, humanamente falando, a nos adequarmos, a nos encaixar. E aí isso vai repercutir na forma da nossa moradia, por exemplo. Aqui são construções no deserto. Uma região, essa é uma construção de adobe muito antiga na Babilônia, na região da Mesopotâmia. Então você pode observar como eram feitas as construções. Completamente diferente daquilo que a gente conhece aqui na nossa realidade do Brasil. Também vai ditar a forma como é produzido os alimentos. Como se produz, como se planta. A geografia determina isso. Dependendo do lugar, você planta às margens de um rio, como é o caso dos egípcios. Os egípcios sempre plantaram às margens do rio Nilo. O rio Nilo sempre foi a fonte de produção para os egípcios.
Tanto que o Egito é chamado a pérola do Nilo, a famosa frase do historiador grego Heródoto, que diz que o Egito é a pérola do Nilo. Então, a geografia determina a forma de plantar, determina a forma de viajar, a forma da nossa fala. Eu vou viajar para onde? Como eu vou viajar? Dependendo do lugar que a pessoa está, a geografia vai dizer. Se você morar numa região amazônica aqui, por exemplo, provavelmente quando você pensa em viagem, pensa em um barco. Mas se você está no deserto, quando pensa em viagem, provavelmente vai pensar num camelo. Então a geografia determina, molda a nossa forma de falar, a nossa forma de planejamento, inclusive. A plantação, como eu disse para vocês, tem lugar que produz trigo, tem lugar que produz uva, tem lugar que não produz nenhuma das duas coisas. Batata vai ser a produção do local. Então a geografia vai determinar esse tipo de realidade. Como os alimentos são processados também. Aqui é um moinho da época de Jesus. Esse é um moinho, inclusive ele está na região da Galileia, lá em Cafarnaum, e é uma demonstração de como os alimentos eram processados na antiguidade. Jesus faz uso dessa linguagem geográfica para trazer profundos ensinamentos. Jesus, inclusive, diz, olha, naquele dia, 2 estarão no moinho. Um será levado, o outro será deixado. Esse é o moinho que Jesus faz referência. Esse aqui é o moinho que Jesus usa para ilustrar uma verdade muito profunda. Isso é geografia, é relacionar a mensagem eterna com a geografia do local. A forma de que o homem se relaciona com essa geografia, como processa os seus alimentos. Esse moinho era utilizado para moer grãos, para moer azeitonas, colocava-se uma haste nessa pedra, essa haste é colocada no pescoço de um animal e circulava moendo os grãos. Às vezes as mulheres também faziam isso, né? Inclusive Jesus, tem um outro versículo que Jesus diz assim, olha, o escândalo virá, mas ai daquele por quem vier o escândalo. Melhor seria para ele se colocasse uma pedra de moinho. Essa é a pedra de moinho que Jesus está fazendo referência. E Jesus está dizendo, é melhor que a pessoa fizesse um pingente dessa pedra aqui, que pesa algumas centenas de quilos, coloque no pescoço e mergulhe no mar, se lance no mar. Quando Jesus fala isso, ele fala de uma pedra que é muito conhecida dos moradores daquela região e ele está exatamente nas margens do mar da Galileia. Por isso que a mensagem faz todo sentido. A mensagem de Deus, a mensagem profunda das Escrituras Sagradas é trazida numa linguagem geográfica para que as pessoas possam ter acesso e uma melhor informação a respeito da mensagem divina. Era assim que era feita o processamento dos alimentos, o animal girando para moer os grãos. Além da história, até aqui nós falamos sobre a história física, a geografia física, que é tudo que está na superfície da Terra. Falamos sobre a história, a geografia natural, a forma que o homem se relaciona com a geografia física. E o John Beck, esse escritor, ele também traz um outro termo. Ele cunha esse termo chamado história natural, para dizer que é uma parte da geografia, essa história natural. É um olhar sobre a natureza, as coisas que vivem na natureza, superfície da terra, como animais, insetos, plantas. Tudo isso há uma relação profunda com a mensagem das Escrituras também. A Bíblia faz menção de animais específicos, faz menção de insetos, por exemplo, os gafanhotos. São menções específicas a uma realidade geográfica daquele ambiente. Há plantas, há uma verdadeira menção a plantas, a produtos, a alimentos que eram produzidos naquela terra de forma específica. Animais, por exemplo, aqui tem a cabra montês, não é? ou a cabra núbia, um animal com uma habilidade incrível, mora na região do deserto da Judéia, na região do Mar Morto. Eles têm uma habilidade impressionante de viver, onde não tem absolutamente nada de alimento, não tem grama, não tem nada. Você olha e pensa, como que sobrevive aqui? Pois sobrevive. Brigam, travam as suas brigas nos penhascos mais incríveis. Você pensa, vai morrer todo mundo aqui, mas permanece ali resistentes ao tempo. A Bíblia fala, quando o povo está andando no deserto, indo do Egito para a terra prometida, Deus diz, olha, a terra que vocês vão possuir é uma terra que tem algumas produções específicas. E aí há uma lista de alimentos que são produzidos na Terra Santa e são considerados pelos judeus como alimentos sagrados.
os alimentos sagrados da Terra Santa. São eles o trigo, a cevada, a videira, a figueira, a romanceira, o azeite de oliva e o mel. Isso está em Deuteronômio capítulo 8, versículo 7 e versículo 8. Aqui está 81, mas vocês ignoram 81, é só versículo 7 e 8. Pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo, cevada, videira, figueiras, romanzeiras, azeite de oliva e mel. Esses são os alimentos sagrados no judaísmo até os dias de hoje. Deus está dizendo para o povo no deserto, olha, estou dando para vocês essa terra. E o que tem? Geografia pura isso aqui. É uma terra, um local geograficamente especificado, com coisas geográficas que vocês ali encontrarão. E aí fala das fontes, das águas, dos vales e dos alimentos que são produzidos ali. Pois bem, vamos ver qual é a relação disso com alguns textos das Escrituras Sagradas, essa geografia e a Bíblia. Aqui nós temos o Salmo 125, versículo 1 e versículo 2. Ele diz assim: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião. Olha a geografia aqui, gente. Monte, Sião, a confiança em Deus é comparada ao quê? Aí o salmista usa o seu conhecimento geográfico para trazer uma verdade profunda. Ele diz, aquele que confia no Senhor é como o monte, não é como os montes, como muita gente por aí fala. Tem música até que fala, você confia no Senhor, são como os montes de Sião. Pelo menos, há uma verdade, né? A confiança permanece inabalada como um monte, qualquer monte permanece inabalado, mas o versículo especificamente diz que a confiança do Senhor é como o Monte Sião. E aí há uma referência, inclusive, messiânica, é uma coisa muito profunda relacionada ao Monte Sião. Não é objeto do nosso estudo nesse momento. Mas aqui estamos diante de geografia. E ele diz assim, como os montes cercam Jerusalém. Jerusalém era uma cidade cercada por montes. A gente consegue ainda visualizar, isso é Jerusalém dos nossos dias. Aqui nós temos vales, nós temos montes por todos os lados. De um lado e do outro também havia montes. Mas essa é Jerusalém dos nossos dias. A gente talvez não consiga identificar exatamente esses montes que a Bíblia diz que Jerusalém era cercada por eles. Mas naquele tempo Jerusalém era assim. Jerusalém do dia do salmista, que o Salmo 125 é escrito, é a Jerusalém de Davi. Jerusalém de Davi terminava bem aqui, ó. Aqui está o palácio do rei Davi. Jerusalém está cercada por muros, está cercada por vales de um lado, do outro lado são vales. Aqui é o vale principal, vale central, alguma coisa assim. E esse aqui é o vale do Cedron, que a Bíblia fala também. E montanhas de um lado, montanhas do outro lado. A cidade de Davi terminava aqui. Essa é uma imagem da Jerusalém do tempo de Salomão. Salomão expande a cidade de Jerusalém, elevando para cá, para essa região onde ele constrói o templo. Aqui está o Monte Moriá. Nós vamos ter uma aula falando sobre os montes também, mas aqui é a região onde está o Monte Moriá e onde Salomão construiu o templo. Essa é a cidade de Jerusalém. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião. Aqui é onde foi construído o templo. O Monte Sião, chamado também, o Jerusalém também é chamada de Sião, a cidade de Jerusalém. Então toda essa montanha é uma referência chamada Sião. O que confia no Senhor é como o Monte Sião. E diz, como Jerusalém está cercada de montes, assim o Senhor cerca o seu povo também. Outra referência, falando de geografia, já no Novo Testamento, levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi enchendo de água. É Jesus falando sobre tempestade. Isso também é geografia. Aqui há mais um versículo em Lucas capítulo 8. É a forma que o homem cultiva a terra. Como é feito isso? O arado era muito utilizado. Como era manuseado esse arado? Com um cuidado muito específico. Quem estava trabalhando no arado tinha que ter muita concentração. Pegou o arado, tinha que olhar firmemente para frente, cuidar do animal, conduzir tanto o animal na direção correta como o arado da forma certa para não perder o seu dia de trabalho. Então não podia ficar desatento, olhando para um lado, olhando para o outro, mexendo no WhatsApp. Não podia. Tinha que estar ali firme. Por isso que Jesus disse, aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino dos céus, não é apto para o reino de Deus. Geografia pura, Jesus usando para trazer profundos ensinamentos. Tá aqui o arado também era utilizado em um único animal,
ou em 2 animais, enfim. Um outro versículo, Salmo 92, versículo 12. Olha a fala do salmista, ele diz assim: como o justo florescerá como a palmeira, que é uma palmeira de tâmara. Ele diz: o justo florescerá como uma palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. Mais uma vez, mensagem puramente geografia, para que a gente possa entender o que Deus está falando conosco por meio daquilo que os profetas, os autores, os escritores da Bíblia Sagrada conheciam da sua geografia. Aqui, mais uma vez, Jesus faz uma alusão. Ele diz assim: olha, as raposas, um animal muito conhecido nos dias de Jesus, vive no deserto até hoje. As raposas têm seus corvis e as aves dos céus têm o seu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus faz uso da geografia. E por que tudo isso? Por que tem geografia, tanta geografia na Bíblia? Geografia está na Bíblia porque os autores são autores humanos, como a gente já disse. Eles usavam, Deus traz uma mensagem divina por meio de homens. E é por isso que eles fazem uso, dentro da sua limitação, do conhecimento que eles têm, de onde eles vieram, a forma que eles falavam, o seu estilo de comunicar. Algumas pessoas muito mais rebuscadas, como Paulo, por exemplo, escreve de uma forma muito rebuscada. Outros, como Marcos, já é bem mais diretão, mais caipira. Lucas, muito mais estiloso no jeito de escrever, né? Pedro diz o seguinte na sua epístola, capítulo 1, versículo 21. Nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Então, começa dizendo, as profecias não são fruto de uma emoção, não é algo do homem. Não, é vontade de Deus. Agora, entretanto, homens santos que falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que move, mas faz uso de homens. É por isso que tem muita geografia na Bíblia. Por isso que eu sublinhei, entretanto, homens. A mensagem é de Deus, é um mover do Espírito, mas ele faz isso por meio de homens e por isso nós encontramos tanta geografia na Bíblia. Por isso que os escritores, eles falam de lugares. Jerusalém, a forma do lugar, vamos subir, vamos descer, vamos para o norte, vamos para o sul. Isso é geografia. Fala de animais. Os insetos, não é? A gente vê João Batista falando sobre o gafanhoto, tantas referências a animais daquela época, fala sobre flores, fala sobre o lírio do campo, sobre o figo, sobre a oliveira, sobre a videira, enfim. Aqui está um outro versículo que o profeta fala sobre o deserto. Ele diz: voz do que clama no deserto, prepara o caminho do Senhor. Esse é o deserto. Se o profeta vivesse no Brasil, falaria talvez sobre o Pantanal, não é? Se fosse, fosse na Austrália, falava sobre o Canyon, não é? Grande Canyon. Enfim, mas fala sobre o deserto. Esse é o deserto da Judéia, que o profeta está se referindo, onde João Batista, o profeta do Senhor, viveu. É esse o deserto que ele viveu. Ele está dizendo, voz do que clama nesse deserto. Isso é geografia pura. Aí o salmista, no Salmo 42, versículo 1 e 2, ele diz assim, para falar sobre o desejo dele, o anseio, a vontade de estar com Deus, o desejo de ver Deus face a face, a sede que ele tinha de Deus, ele usa uma linguagem geográfica. Ele faz uso de um animal, ele diz, olha, da mesma forma que as corças, um animal muito conhecido daqueles dias, como as corças suspiram pelas correntes de água. Água é uma riqueza inestimável, no mundo inteiro, mas no deserto, pensa num negócio valioso, é água. E os animais que vivem nesse deserto, eles sentem sede, a necessidade, muitos deles correm desesperados procurando água. E o salmista, para ilustrar a sua sede de Deus, ele diz exatamente isso, como as corças suspiram pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Geografia natural, geografia física e história natural. É a história dos animais, dos insetos, das plantas. Por fim, eu quero terminar usando esse versículo de Jerusalém. Aqui está Jerusalém e Jesus, o versículo de Mateus 20, 17, diz que Jesus ia subir para Jerusalém. Jerusalém é uma cidade que, de qualquer lugar que você se aproximar de Jerusalém, você tem que subir.
Jerusalém está a 785 metros acima do nível do mar. Então, independente de onde você venha, você tem que subir para Jerusalém. Qualquer informação que diga que alguém foi para Jerusalém de forma plana ou desceu rumo a Jerusalém é mentira. Ele só pode chegar em Jerusalém se ele subir. Jerusalém é um lugar que você só chega se subir. Então, Jesus está na Galileia e diz assim, ele subiu para Jerusalém. Quem está em Jerusalém vai para Jericó, desce para Jericó, porque Jericó está a mais de 200 metros abaixo do nível do mar. Então, você tem Jericó mais de 200 metros abaixo do nível do mar e Jerusalém 785 metros acima do nível do mar. Então, quem vem de Jerusalém para Jericó desce e quem vai de Jericó para Jerusalém sobe. Geografia pura. Tudo isso nós vemos aqui sobre esses três aspectos de geografia. Com isso, nós terminamos essa nossa primeira aula, nossa introdução sobre esse assunto. E na próxima aula, nós vamos abordar um outro tema também muito interessante, falaremos sobre como surgiu tudo isso, como Deus criou todas as coisas. Vamos falar um pouco sobre a criação, aonde Deus criou, colocou o Jardim do Éden, como é que foram as primeiras gerações, os grandes impérios, enfim, é assunto para a nossa próxima aula. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pelo seu tempo, em nome de Jesus.